Como a inteligência artificial foi criada? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito importante e está em nossas vidas a todo momento. Vamos falar sobre os tipos de inteligência artificial, como a inteligência artificial foi planejada, da onde ela veio, para onde ela vai, quais são as principais utilidades dessa ferramenta e quais os avanços que estão sendo aplicados. Venha comigo e vamos falar muito sobre inteligência artificial. Esse é um vídeo muito completo e foi feito com muita dedicação e com uma grande pesquisa para que você possa ter a informação completa e exata do que realmente é a inteligência artificial. Então, basicamente, a inteligência artificial ela é um conjunto de componentes que trabalham entre si para realizarem determinadas atividades e tarefas. Ou seja, esse conjunto de elementos tem por objetivo realizar uma função que foi determinada por um programador ou por um conjunto, um coletivo de profissionais e programadores e engenheiros que criaram várias funcionalidades para essa tecnologia. Por exemplo, nós temos o ChatGPT, que é uma inteligência artificial. Qual é a função básica do ChatGPT? A função básica do ChatGPT é interagir com seres humanos, trazendo informações e auxiliando a essas pessoas, ao usuário, em realizar tarefas como resumo de alguma matéria, resposta a algumas perguntas importantes. E essas respostas, esses resumos, são fruto de uma compilação de dados. Ou seja, essa inteligência artificial, ela acumulou durante um certo período de tempo muita informação sobre a história da humanidade, sobre tecnologia, física, matemática, química, português, todas as informações relevantes e principais que qualquer pessoa, ser humano, possa precisar. E aí ela transforma esse conjunto de informações, todo esse armazenamento de informações, ela utiliza para realizar as tarefas principais que foram programadas dentro da sua matriz. Ou seja, ela utiliza aquele agregado de informações para orientar e auxiliar os seres humanos em questões de perguntas e respostas, resumos e tarefas que necessitariam da inteligência humana, como, por exemplo, criar um resumo de um livro baseado em um script, baseado em um prompt, né? Ou seja, em uma pergunta bem elaborada, criação de imagens. A inteligência do ChatGPT consegue criar imagens através de um prompt, ou seja, de um comando, um pedido. Então, se você entra agora num ChatGPT, num criador de imagem de inteligência artificial, e você pede a ele para criar uma imagem baseado em uma outra imagem que você tenha, ou baseado em um conjunto de informações que você transmita para a inteligência artificial, para a ferramenta, essa ferramenta ela vai ser capaz de reproduzir aquilo que você pediu. Isso nada mais é do que a inteligência artificial, um software que foi criado para realizar essa atividade de criação de imagem, criação de vídeos, criação de resumos, até mesmo uma criação de um livro. Ela é capaz de fazer a criação de um roteiro, ela é capaz de criar um roteiro determinado através da informação que você utiliza. Então isso é a inteligência artificial, por exemplo,
do ChatGPT. Essa tecnologia é uma tecnologia que ela interage diretamente com o usuário. Você vai utilizar essa ferramenta para adquirir conhecimento ou extrair informações, né? Mas existem inúmeros outros ramos da inteligência artificial e nós vamos falar sobre isso aqui. Mas antes disso, nós vamos falar da origem da inteligência artificial, da onde ela foi criada, da onde ela surgiu, né? E nós sabemos que toda tecnologia ela é proveniente de estudos e trabalhos de diversos entusiastas, diversos pesquisadores, cientistas, engenheiros de computação e demais profissionais que se determinam a desenvolver um trabalho relacionado a um determinado tema, e não foi diferente na computação e na criação da inteligência artificial que vem sendo desenvolvida por décadas e décadas. A origem da inteligência artificial. O conceito moderno é do século passado, mas os seres humanos já confabulavam criaturas que emulassem as capacidades humanas desde a Grécia Antiga. A imagem de um ser artificial remonta aos tempos antigos e está presente em várias culturas. Na Grécia Antiga, já existiam histórias e mitos que mencionavam a criação de seres artificiais por artesãos. Vamos citar um exemplo. Na mitologia grega, Hefesto, que é o deus do fogo e da metalurgia, ele já foi retratado como um criador de autômatos de metal para auxiliá-lo em suas tarefas, o que hoje nós poderíamos chamar de ciborgues, né? Os seres artificiais com inteligência artificial, seres mecânicos que realizam tarefas, o que nós já temos hoje como realidade. Essas representações simbólicas, embora não fossem verdadeiras inteligências artificiais, como nós já vivenciamos e vivemos hoje, revelam a presença ancestral da ideia de criar seres mecânicos ou artificiais que imitem as formas e habilidades humanas. Antes da gente chegar no início de tudo, que foi a década de 1950, quando o termo foi amplamente utilizado, a gente precisa analisar os eventos que ocorreram em 1943, quando Walter Pitts e Warren McCutcheon contribuíram para o conceito de neurônios artificiais. Esses pesquisadores e cientistas, eles receberam atualmente o Prêmio Nobel de Física pelas descobertas e por todos os estudos que eles realizaram para o desenvolvimento de tecnologias na humanidade, pessoal. E é isso aí, vocês podem encontrar até aqui no YouTube, e mais para frente a gente vai fazer um vídeo falando sobre esses pesquisadores. Em um trabalho, essa dupla propôs um modelo matemático simplificado para representar o funcionamento dos neurônios no cérebro. Essa ideia foi revolucionária, pois possibilitou a construção de redes neurais artificiais, que são sistemas compostos por muitos neurônios artificiais interconectados. Essas redes neurais podem aprender a partir de dados e melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Foi então, com o inglês Alan Turing, que tudo mudou, explica o professor de ciência da computação Diego Norris. Esse Alan Turing, pessoal, é o mesmo do filme, tá, que foi lançado. É um filme muito bom, já tem um tempo, mas é um filme que vale a pena vocês verem. Se eu não me engano, é a Máquina de Copiar, um filme brilhante, tá? E a gente vai falar um pouco sobre ele quando a gente fizer quando a gente vai fazer um vídeo especial falando sobre esses três pesquisadores e criadores dos fundamentos da inteligência artificial. Então, Alan Turing, ele criou e publicou um artigo chamado Máquinas Computacionais e Inteligência, no qual ele propôs o famoso teste de Turing.
Esse teste também conhecido como jogo da imitação. Esse filme dele, que eu falei, se eu não me engano, é esse o título, ou alguma coisa parecida. Jogo da imitação, alguma coisa assim. É um filmaço. Depois vou botar na descrição do vídeo o título do filme correto aí para vocês poderem ver, né? É um filme muito bom. E nesse jogo da imitação ele propunha que a verdadeira inteligência poderia ser demonstrada se uma máquina pudesse se passar por um ser humano em uma conversa escrita e enganar um juiz humano. O trabalho de Turing lançou as bases para a pesquisa em IA, inteligência artificial, estabelecendo a questão central de como podemos definir e avaliar a inteligência em máquinas. Ele também antecipou questões éticas e filosóficas relacionadas à IA, incluindo a natureza da mente, a capacidade das máquinas de pensar e a possibilidade de consciência artificial. A primeira vez em que a palavra inteligência artificial foi usada foi durante uma conferência de Dartmouth, realizada em 1956. O professor de Stanford, John McCarthy, um dos organizadores da conferência, usou o termo pela primeira vez para descrever o objeto de criar máquinas que pudessem exibir inteligência semelhante à humana. Desde então, a expressão inteligência artificial tem sido amplamente utilizada para descrever o campo de pesquisa e desenvolvimento de sistemas e tecnologias que possuem características cognitivas que podem realizar tarefas que normalmente requerem a inteligência humana. A inteligência artificial foi utilizada de várias maneiras, embora as aplicações fossem mais limitadas devido às restrições tecnológicas e de conhecimento da época. Então, galera, a gente está falando aqui da década de 50, 1950, onde tudo começou, na verdade, 1943. Então isso aí tem mais de 70 anos. Mais de 70 anos, na verdade, teria aí cerca de 81, 82 anos de muita pesquisa e dedicação. Então lá em 59 surgiram as primeiras implementações de algoritmos genéricos, inicialmente chamados de evolução automática. Esses algoritmos visavam introduzir pequenas mutações em sistemas e observar se haveria melhoras significativas. Embora os resultados iniciais não tenham sido muito promissores, os algoritmos genéricos evoluíram ao longo do tempo, tornando-se mais eficientes e funcionais. Então, a gente vai falar um pouco sobre quem foram os principais criadores, pensadores e teóricos da inteligência artificial. Nós temos o Warren McCutcheon. Warren McCutcheon trabalhava a ocupação, ele era um profissional que se dedicava à neurociência, à medicina, à neurologia e à filosofia. Então, era um pesquisador que criou muitas teorias em relação à inteligência artificial. Um outro grande pesquisador foi Warren McCutcheon, foi um neuropsicólogo e cibernético americano conhecido por seu trabalho sobre a fundação de certas teorias do cérebro e sua contribuição para o movimento cibernético. Junto com Walter Pitts, McCutcheon criou modelos computacionais baseados em algoritmos matemáticos, chamados lógica de limiar, que dividiam a investigação de duas abordagens distintas, uma abordagem focada em processos biológicos no cérebro e a outra focada na aplicação de redes neurais à inteligência artificial. Um outro fundador e pioneiro da inteligência artificial foi Walter Pitts. Ele foi um lógico americano que trabalhou no campo da neurociência computacional. Ele propôs formulações teóricas marcantes da atividade neural e processos genéricos que influenciaram diversos campos, como ciência cognitiva, psicologia, filosofia, neurociência, ciência da computação,
redes neurais artificiais, cibernética e inteligência artificial, juntamente com o que veio a ser conhecido como ciências genéricas. Por último, mas não menos importante, nós temos o cientista e pesquisador Alan Turing, nascido em 1912, foi um matemático, cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo e biólogo teórico britânico. Turing foi altamente influente no desenvolvimento da moderna ciência da computação teórica, proporcionando uma formalização dos conceitos de algoritmo e computação. Com a máquina de Turing, que pode ser considerado um modelo de um computador de uso geral, ele é amplamente considerado o pai da ciência da computação teórica e da inteligência artificial. Apesar dessas realizações, ele nunca foi totalmente reconhecido em seu país de origem durante a sua vida por ser homossexual e porque grande parte do seu trabalho foi coberto pela lei de segredos oficiais.